Irmãos, bom dia. Meditando aqui hoje na palavra do Senhor, no finalzinho do livro de Jeremias, capítulos 51 e 52, onde a palavra do Senhor vem falando sobre o juízo sobre a Babilônia, né? Jeremias, profeta do Senhor, usado e inspirado pelo Senhor, num tempo em que o povo judeu havia se prostituído, né? Mas prostituído como? Infidelidade na vida conjugal? Não. Uma prostituição da palavra de Deus. O povo judeu usava a palavra de Deus, distorcia ela para benefício próprio. E se prostituía adulterando contra os mandamentos do Senhor. O povo havia ali, já nesse momento, né, no final do livro de Jeremias, o povo havia partido, sido levado cativo para a Babilônia. Eles já não estavam mais na sua terra prometida, aquela qual o Senhor Deus um dia profetizou que daria para Abraão através da sua descendência. Mas por que Abraão? Por que isso aconteceu? Por causa da infidelidade do povo. Amém? E então, irmãos, quando na palavra do Senhor, nos 10 mandamentos, o Senhor vem nos falando acerca do mandamento não adulterarás, está falando sim sobre o matrimônio, que é uma bênção do Senhor nas nossas vidas. Mas a palavra do Senhor também, muitas vezes, na palavra de Deus, menciona que o povo se prostituiu diante de ídolos, diante de deuses estranhos, diante dos demônios, diante de coisas que eles colocavam em primeiro lugar na sua vida. E eu te pergunto, como você está diante de Deus? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Será o Senhor Deus? Mas quem é o seu Deus? É um clube de futebol? São as mulheres? Ou vice-versa, são os homens para as mulheres? É o seu namorado? É o seu esposo? Quem é o seu Deus? Quem você está idolatrando mais? É um santo? Uma pessoa que morreu? Porque santos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aí eu te pergunto, quem é o seu Deus? Isso é para pensar, irmãos. Porque eu, sem instrução da palavra do Senhor, eu acreditava que eu podia me achegar a Deus através de pessoas que já morreram. Mas meditando dia após dia na palavra do Senhor, tem uma palavra que fala bem claramente acerca disso aí. Onde Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único que é mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso advogado e ele também, ao mesmo tempo, é o nosso juiz. E a palavra do Senhor nos diz que nós seremos julgados por toda a obra que nós fazemos. Mas nós somos salvos pela graça. Sim, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não somos salvos pelas nossas obras para que ninguém se glorie e se ache digno de salvação, mas somos salvos para boas obras, porque se eu estou em Cristo,
boas obras fluirão de mim. Se eu estou em Cristo, eu irei emanar a paz, o amor, exercendo assim os dons do Espírito Santo, conforme a gente vê lá no livro de Gálatas, capítulo 5. E ontem, ao gravar o último vídeo aí, antes deste, a palavra do Senhor vinha trazendo juízos a todas as nações ali daquele tempo, O que eu posso mostrar aqui para vocês? Juízo contra Damasco, contra Azor, contra Elão, contra Amon, povos, reinos estabelecidos naquele tempo. Juízo que foi estabelecido também contra Israel, nesse tempo aqui, mais precisamente para Judá, pois Israel já havia se contaminado com todo tipo de pecado que os fez cometer aqueles que seguiram aos seus próprios interesses, que serviram a si mesmos. Então, eles foram espalhados por toda a terra, sendo assim um povo que não tem reino, um povo que deixou de ser o povo de Deus para ser um povo mundano. E hoje a palavra de Deus, ela nos fala o seguinte, a seguinte mensagem: se você é de Jeová Deus, se você é de Cristo, se você se permite ser guiado pelo Espírito da verdade e vive em conformidade com essa palavra que está aqui na Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, você está trilhando, como eu tenho dito há vários dias, um caminho de vida, de vitória, de paz e prosperidade. Mas quando você decide fazer a sua maneira, deixando assim de obedecer às verdades descritas nesse livro santo, você está trilhando um caminho de dor, de sofrimento, de derrota, pois você deixou de obedecer àquele que te deu a vida e um caminho de paz para você seguir. Você desprezou aquele que se humilhou se fazendo homem, se permitiu viver as mais difíceis circunstâncias nesse mundo, para que um dia ele pudesse julgar toda a terra com equidade. E se permitiu morrer numa cruz, porque em nós não há salvação, nós não temos méritos, e se pela graça de Deus nós formos salvos, todo o mérito é de Cristo, não tem méritos em nós, não tem. E a palavra do Senhor aqui no capítulo 51 de Jeremias, no versículo 8 e 9, vem dizendo assim: num momento cairá a Babilônia e ficará arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, talvez ela sare. Teríamos curado Babilônia, mas ela não pôde ser curada. Deixai-a a cada um vá para a sua terra, pois o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Então, a palavra do Senhor vem dizendo que o juízo sobre Babilônia chegou até o céu. Aquela que foi usada pelo Senhor, instrumento do Senhor, para juízo sobre outras nações, agora está sendo julgada por seus crimes, por suas calamidades. Irmãos, todos nós passaremos por um julgamento.
todos nós. Não importa, talvez você ache que algo que você fez, que só você sabe, não será revelado. Um dia será revelado. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você, que está lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Aquele que confessa a Cristo Jesus como seu Salvador, Ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Mas é claro, né, irmãos, tem que ter arrependimento e mudança de vida, de hábitos. Aquele que era um beberrão, batia na esposa. Aquele que fazia loucuras aí na rua, agora já não faz mais isso. Aquele que antes era um idólatra, um prostituto, um adúltero, agora já não é mais. Mas é uma pessoa que mudou a sua forma de pensar e agir, de vestir. Então aqui começa um juízo àquela cidade que era a mais bela de todas as cidades, aquela que atraía povos de diferentes culturas para ela, pois grande era a sua beleza, sua formosura, o seu poder, era a maior cidade daquele tempo. E as pessoas têm muito disso, de se apoiarem em coisas. Eu vou me apoiar, eu quero beirar, eu quero ficar perto de gente rico, porque é esse que pode me socorrer na hora que eu precisar. Eu vou ser amigo das autoridades, porque perto deles eu estarei seguro. Eu preciso trabalhar todos os dias sem descansar, porque eu me apego ao dinheiro, porque sem dinheiro eu não sou nada. Irmãos, para com isso. Você tem que se apegar com Jesus, obedecer os seus mandamentos, pois é Ele que te deu a vida, te deu o fôlego de vida, soprou em suas narinas, te dá saúde, te dá força, para que você possa seguir na sua caminhada. Se Deus tirar a sua saúde, acabou. Nós temos um coração que bate no nosso peito, que se por um instante ele parar de bater, você já foi. Nós somos vivos, irmãos, pela graça de Deus, que não nos consumiu ainda, mas chegará um dia e que o juízo chegará a toda a terra. E aí, ai daqueles que ouviram as palavras do Senhor e as desprezaram. Ai daqueles que, quando ouviram dizer que Cristo Jesus morreu numa cruz, por amor de mim e de você, por causa dos nossos pecados, Ele que era puro, Ele que é sem mancha, Ele morreu numa cruz para a remissão dos nossos pecados, mas não para nós vivermos em pecado, e sim vivermos em harmonia com a sua palavra, pois Ele nos prometeu uma vida muito melhor, com coisas as quais Ele diz em tua palavra que olho algum, por mais belezas e grandezas que existem nesta terra, a palavra do Senhor diz que olho algum já viu algo parecido com as coisas que Ele tem reservado para nós na nova terra. A palavra do Senhor aqui no capítulo 51, verso 26 de Jeremias, vem dizendo assim, que a terra, aqui está fazendo menção de Babilônia, mas eu quero entrar num outro ponto aqui com vocês. A palavra de Deus nos diz que Babilônia se tornará em perpétua desolação, diz o Senhor, tá? E essa palavra vem nos dizendo assim, portanto assim diz o Senhor, no verso 36,
Eu pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Verso 39. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Irmãos, aqui começou uma outra parte do ensino da palavra do Senhor. Lá no livro nos evangelhos, quando a palavra do Senhor menciona a morte de Lázaro, as pessoas vieram dar a Jesus a notícia que o seu primo Lázaro havia morrido. E Jesus disse: Lázaro dorme. Então Jesus ele se referiu várias vezes à morte como um sono profundo, certo? E aqui diz a palavra do Senhor que esse povo de Babilônia dormiria um sono perpétuo. Para você que crê aí numa doutrina de vida após a morte, a palavra do Senhor diz que a morte é como um sono profundo. E aqueles que vivem praticando aquilo que é contra a vontade do Senhor, essas pessoas, aqui diz a palavra do Senhor, se referindo ao povo de Babilônia, daquele tempo que Nabucodonosor, que reinou entre 500 e 600 anos antes de Cristo. Aqui o Senhor estava trazendo um juízo sobre aquela grande cidade, aquele grande império conquistado por Nabucodonosor. E como eu disse ontem, acerca da palavra do Senhor, o próprio Nabucodonosor se prostrou diante do Rei de Israel, o nosso Senhor Jesus. Ele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O grande Nabucodonosor, ele se prostrou reconhecendo aquele que é o doador da vida, o Santo Deus de Israel. E ele disse que não há rei sem o único e soberano é Jesus Cristo, o nosso Senhor, tá? E a palavra continua aqui no verso 45 do capítulo 51, onde eu percebi que o livro de Jeremias é um livro apocalíptico, porque ele faz alusão ao que está escrito no livro de Apocalipse. Só que nesse contexto aqui é para a Babilônia daquele tempo. Mas essa Babilônia que também foi conquistada, pois assim Deus permitiu, assim como outrora ela havia feito aos povos ao seu redor, daquela que um dia Nabucodonosor, ao subir, lá no alto do seu palácio, ele contemplou toda a grandeza de tudo aquilo que ele achava que ele havia conquistado, mas na verdade quem tinha permitido que ele conquistasse todos esses reinos para a glória de Deus foi o Senhor, o Deus de Israel. E esse rei, quando ele se exaltou, achando que fosse ele o grande conquistador, recebendo a sua glória, exaltando-se em seu poder, Deus o fez comer capim como boi e viver entre os animais por 7 anos na terra. Tudo isso se cumpriu porque a palavra do Senhor ela vai se cumprir. Você acredite ou não, você querendo ou não, os juízos do Senhor serão manifestos nessa terra, quando você menos esperar.
Por isso, irmãos, o que eu posso te dizer é que o tempo é tempo de se achegar a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o. O momento é agora, tá? Como Babilônia fez cair os trespassados de Israel, assim em Babilônia cairão os trespassados de toda a terra. Aqui o juízo do Senhor sai daquele período ali e se estende até a consumação dos séculos. Vocês conseguem perceber o que eu estou dizendo? Aqui, no versículo 49 do livro de Jeremias, capítulo 51. Assim em Babilônia cairão os trespassados de toda a terra. Irmãos, assim como o Israel de hoje é formado por aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade, Babilônia é aquela que faz todo o povo de toda a terra a pecar, a se desviar dos caminhos do Senhor. Mas como o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, os seus servos fiéis, aqueles que são fiéis em guardar os seus mandamentos, aqueles que andam fazendo a sua vontade, o Senhor é fiel. E Ele nos tem dado a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele, desde o primeiro casal até aqui. Mas chegará um dia em que os juízos do Senhor cairão sobre toda a terra. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100, a 1000 anos. Mas a palavra do Senhor vai se cumprir e todos nós seremos julgados por Ele. Jesus hoje, irmãos, Ele te chama, Ele quer que você se volte para Ele, porque o que Ele tem para você, irmãos, é muito melhor do que qualquer coisa que este mundo infectado pelo pecado possa nos oferecer. Tá? Então, como eu disse, né? Se você se diz um servo do Senhor, procure fazer a vontade do Senhor. Se você quer ser um servo do mundo, escravo de Satanás, você é hoje chamado de povo da Babilônia. E eu confirmo isso aqui para você quando eu disse que Jeremias é um livro apocalíptico, que falava para aquele povo daquele tempo, mas que fala para nós hoje. Eu posso mostrar para você que aqui no capítulo 18, no verso 4 de Apocalipse, o apóstolo João, discípulo amado de Jesus, ele escreveu: ouvi, Apocalipse 18, verso 4. Para quem não sabe, esse livro foi escrito pelo apóstolo João, tá? Ele que é chamado de o discípulo amado, ele que teve um grande apreço por Cristo, e ali na cruz do Calvário ele foi o único dos discípulos que assistiu, fez companhia a Maria, mãe de Jesus, e esse servo do Senhor, tudo indica que foi, não é confirmada a sua morte, a gente sabe que ele foi exilado na ilha de Patmos. Então foi um servo fiel do Senhor até o fim da sua vida. Ele viveu para pregar as boas novas de salvação que só encontramos em Cristo Jesus, e ele nos exortou. Mas por quê? Aqui está falando, o título do capítulo 18 é a queda da Babilônia. E no verso 4, a palavra do Senhor diz assim: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, o que o Senhor está dizendo aqui?
para a Babilônia atual. Para a Babilônia atual. O Senhor está exortando o povo, o seu povo, que não quer fazer a sua vontade, mas quer seguir em seus caprichos, fazendo o que bem entendem, trilhando um caminho de morte perpétua, como disse o profeta Jeremias, lá no capítulo 52, está dizendo que vai ter pragas. Mas está dizendo, assim como o Senhor lá no Egito poupou o seu povo das suas pragas, e Ele vai poupar também o seu povo. Mas quem é o seu povo? O povo de Deus, irmãos, é o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? São aqueles que fazem a vontade do Senhor, tá? Cuidado para que você não seja cúmplice nos pecados em que tem cometido Babilônia, a atual Babilônia, tá? Então, a palavra do Senhor, ela vem nos trazendo mensagens de esperança. Aqui no 23 e 24 do capítulo 18 de Apocalipse, a palavra do Senhor diz assim: a luz de candeia não mais brilhará em ti. Sabemos que candeia hoje é uma linguagem figurativa, pois quase não é usada mais, né? Hoje temos luzes por toda parte. Mas aqui está dizendo que as luzes destas grandes cidades, essas grandes maravilhas que seduzem o mundo hoje, essa candeia, essas luzes não irão mais brilhar. A voz de noivo e de noiva não mais em ti, nessa cidade, se ouvirá. Os seus comerciantes, os grandes da terra, todas as nações foram enganadas pelas feitiçarias de Babilônia. E no verso 24, e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Irmãos, Cristo diz que todo aquele que quisesse o seguir, que tomasse a sua cruz. Cristo diz que neste mundo nós teríamos aflições. Cristo, ele nos revelou tudo. Foi para isso que ele veio nessa terra. Ele não veio como o povo de Israel daquele tempo, Israel monarquia, acreditava que ele viria. Mas ele veio como um professor para nos ensinar o verdadeiro sentido das suas leis, que se resumem no mais puro amor. Deus, irmãos, Jesus, ele só quer a sua adoração, ele só quer o seu reconhecimento de que tudo que ele nos ensinou, o caminho qual ele nos mandou seguir, que são as suas leis, essas leis que refletem no seu puro caráter, são para nos salvar. Que os caminhos que ele tem para nós são caminhos de vida e de maravilhas que estão além da nossa compreensão. Mas, e aqueles que tomassem a sua cruz, que eles iriam sofrer. Quando Tiago e João, os irmãos, os filhos de Zebedeu, os discípulos de Jesus, eles pediram a Jesus para que na sua glória um sentasse à sua direita e o outro sentasse à sua esquerda. Jesus perguntou a eles se eles estavam prontos para tomar do cálice que ele iria tomar. E de fato, eles disseram que sim. E de fato tomaram do cálice, pois Tiago foi o primeiro mártir. E João também foi perseguido e preso por causa do evangelho. Só Deus sabe, irmãos, o que esses santos do Senhor tiveram que passar e enfrentar por causa do evangelho. Irmãos, ao longo dos séculos, aqueles que se voltam para o Senhor e vão para cumprir a palavra do Senhor, que é o ir de pregar o evangelho a todos, como está lá em Mateus 28, verso 19. Fazei discípulos de todas as nações.
Essas pessoas, irmãos, elas foram queimadas em fogueiras, elas foram partidas ao meio, elas foram presas, torturadas. Irmãos, o mundo não aceita as verdades que estão aqui na palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que toda obra virá a juízo, queira você ou não, tá? Aqui tem alguns versos para complemento da palavra do Senhor. Aqui no capítulo 15, verso 4 de Apocalipse, diz a palavra do Senhor: quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Irmãos, no dia que o Senhor vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, a palavra do Senhor nos diz que haverá grande clamor, porque é certo que Jesus virá e os seus juízos serão executados, e esse clamor só haverá. Por quê? Por quê, irmãos? Esse clamor só virá porque essas pessoas irão naquele momento perceber que todo o tempo os servos do Senhor, os pregadores das boas novas de salvação estavam certos e eles desprezaram toda a vida os caminhos do Senhor e optaram por se prostrar diante dos prazeres mundanos. Infelizmente, irmãos, o clamor será grande, porque nesse momento não haverá mais oportunidade de arrependimento e, consequentemente, a salvação. Essas pessoas irão saber que ali elas foram condenadas à morte perpétua. Misericórdia, irmãos, vamos acordar para que o Senhor possa manifestar. Ele manifesta todos os dias a sua graça, a sua bondade para nós, mas nós temos desprezado o Senhor. E aqui no capítulo 20 do livro de Apocalipse, a palavra do Senhor vem no verso 9, quero que vocês ouçam essa palavra, que um dia, irmãos, todos aqueles que não quiserem, a terra ela vai ficar desolada por causa da ira de Deus. Tudo que habita na terra irá morrer. Aqueles que confiaram no Senhor estarão com eles no céu por 1000 anos com ele. Depois dos 1000, e Satanás, irmãos, ele estará nessa terra com os seus anjos presos aqui numa terra desolada, assim como era lá no princípio, sem forma e vazia, porque a terra ela será destruída. E Satanás receberá um castigo de 1000 anos aqui nesse planeta, sem ninguém para ele tentar. Mas ao fim dos 1000 anos, a palavra do Senhor diz que ele será solto por um pouco mais de tempo. E nesse tempo haverá a segunda ressurreição, irmãos, a ressurreição daqueles que foram rebeldes contra a palavra do Senhor. E essas pessoas serão como a areia do mar, não se podem contar. E a nova Jerusalém descerá do céu como uma noiva, com os seus santos. E Satanás, mais uma vez, irá seduzir todas essas pessoas que ressurgiram, que ressuscitaram para a vergonha eterna. E eles irão acompanhar Satanás numa batalha que já está perdida há muito tempo, desde o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. E aí diz a palavra do Senhor, que esses subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos, a cidade querida.
mas desceu fogo do céu e os consumiu. Aqui, irmãos, Jesus, ele não por vontade própria, mas porque essas pessoas tiveram a oportunidade de se reconciliar com ele, mas não quiseram. E aí, infelizmente, o Senhor terá que purificar a terra. E aí, no verso 10 continua: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todos sempre, o juízo final. E aí continua, irmãos, eu convido vocês a lerem. Agora eu quero falar para encerrar aqui, porque o vídeo já se estendeu muito, que a Babilônia, a Babilônia dos dias atuais, ela ensina falsas doutrinas, ela tenta mudar a lei de Deus, ela tenta acabar com o livro santo. Ela tem ensinado as pessoas a fazerem o que ela ensina. Ela até se parece com uma igreja do Senhor. Ela até usa a palavra do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que o castigo dela será grande, porque ela tem levado, ela tem seduzido pessoas do mundo inteiro, levado-os à desobediência às leis de Deus, dando a eles e ensinando eles falsas doutrinas, leis de homens. Tenham cuidado. Por isso a palavra do Senhor diz: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices nos seus flagelos. Irmãos, isso é muito sério. Tomem cuidado. Saiam da Babilônia e se voltem para a herança do Senhor, a herança de Jacó. Amém? É em nome de Jesus que eu agradeço essa oportunidade e que o Espírito Santo do Senhor possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Essas palavras são duras, mas são palavras de salvação. Vocês acham que os servos do Senhor, os profetas, os apóstolos, foram perseguidos e mortos, irmãos, porque eles falaram o que as pessoas queriam ouvir? Não. Eles foram perseguidos e mortos porque eles falaram as verdades que estão contidas aqui na palavra do Senhor. Amém? Um abraço a todos. Que Jesus esteja com cada um de vocês. Ele nos prometeu que estaria e nós cremos que Ele está aqui. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.